Olá pessoal, eu me chamo Richard e hoje vamos para o nosso segundo vídeo da nossa série Descomplicando o Power BI. Como eu falei no outro vídeo, eu vou mostrar para vocês como fazer esse painel do zero. No vídeo anterior, a gente importou todos os dados necessários e fizemos as primeiras relações para poder conseguir ter um banco de dados mais integrado. Agora eu vou mostrar para vocês as medidas que a gente vai utilizar. E aí eu vou falando aos poucos sobre cada medida. Caso alguém não saiba, medidas são fórmulas que a gente utiliza no Power BI para poder nos auxiliar nos cálculos para encontrar determinados tipos de informação. Então, a gente vai aqui fazer algumas principais medidas que eu utilizei para poder fazer esse relatório. Eu peguei o print do painel para a gente poder ir replicando e explicando para vocês a ideia do cálculo, tá bom? Então, ó, o primeiro cálculo que a gente vai fazer vai ser o valor faturado. O que é esse valor faturado? É o valor de a soma de todos os meus faturamentos. Então, para eu somar, eu preciso usar a fórmula SUM. Então, todas as fórmulas no Power BI, ela é em inglês. Então, SUM, de somar, e aí tem várias outras fórmulas que iniciam com isso, e cada uma com um tipo de objetivo. Então, o que eu vou fazer? Escrevo SUM, tab, e aí eu quero somar uma coluna. Qual coluna que eu quero somar? A minha coluna total no relatório de vendas. Esse é meu total de vendas. Feito isso, a gente já tem o nosso valor faturado. Se eu buscar aqui essa informação, está me dando se eu pegar o valor aqui, ele está me dando 10 milhões, né, o valor da minha soma. Por que que no meu print eu tenho 1.200.000 e aqui eu estou com 10 milhões? Porque eu tenho filtros. Aqui eu estou com os filtros. Por isso que a gente precisa fazer as relações, para que com os filtros você tenha os valores. Para a gente validar aqui a informação, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar isso aqui numa matriz e como linha eu vou colocar a data e quebrar aqui por ano e mês. Eu sei que essa informação ela é de dezembro de 2023. Então a gente tem aqui 1.217.000 e eu tenho aqui 1.217.000. Tá vendo? Caso eu não tivesse essa relação, vou até mostrar para vocês. Se eu não tivesse essa relação, ele não ia trazer essa informação para mim. Ele não identifica qual é o ano, qual é a referência. Então, por isso que a gente precisa fazer uma relação correta e não pode ter nenhum tipo de erro. Para quando a gente for fazer essas exportações, o sistema não te traga um valor errado. E antes de divulgar essa informação, é bom também sempre ir conferir. Então, já fizemos aqui o nosso valor faturado. Agora, vamos fazer o ticket médio. O que é o ticket médio?
é o meu valor faturado, que eu acabei de identificar aqui, dividido pelos meus clientes distintos naquele período. O meu período ele vai ser relacionado pelo meu filtro. Então, eu preciso achar meus clientes distintos. E qual é a fórmula que eu utilizo? É a fórmula Distinct Account, que ela vai contar todas todas as linhas distintas. Então, qual é a minha coluna que eu sei que é meu cliente? Aqui eu poderia utilizar o nome do meu cliente, mas aqui eu coloquei o código do meu cliente. Então eu tenho aqui a coluna cliente de vendas, que é o meu código. Então vou ter aqui clientes distintos. E aí, se eu jogar esse meu valor para uma matriz, eu tenho 18 mil clientes distintos naquele período. E aí, para validar, eu posso pegar isso daqui e jogar para cá. Então, eu tenho aqui meus clientes distintos no período. E aí, qual é o meu cálculo para o ticket médio? Total faturado dividido pelos meus clientes distintos. Essa é uma fórmula que é mais simples. Eu simplesmente pego a minha medida total de vendas, tab, dividido por clientes distintos. E eu vou ter aqui meu ticket médio. E aí, posso pegar e simplesmente jogar aqui, para eu identificar que meu ticket médio em dezembro foi 578. Vamos validar aqui, 578. Aqui podemos ver que tem mais casas decimais. Para você arrumar isso, é só você clicar aqui na medida e você põe aqui quantas casas decimais você quer. Então, ó, nosso valor faturado está ok, nosso ticket médio está ok, e eu preciso saber a minha quantidade que eu vendi. A quantidade, a gente acabou de ver uma fórmula na qual eu somo todas as minhas quantidades, que é a fórmula SUM. Então, a SUM, e eu quero saber a minha quantidade. Quantidade vendida. E, mais uma vez, minha quantidade vendida aqui está 3.169, certo? Agora, por último, o valor do ICMS. Para quem não sabe, cada estado tem uma alíquota de ICMS. Se vocês lembram, o que eu fiz na minha planilha de regiões? Aqui na minha planilha, eu tenho uma alíquota de cada estado. Eu não posso simplesmente pegar, falar que o meu valor faturado aqui de 1.217 e multiplicar por 18 ou multiplicar por 7. Eu preciso identificar qual é a venda, qual é o estado que está sendo aquela venda e o valor calculado. Qual é uma maneira que eu fiz aqui? Poderia ter várias maneiras. A gente poderia filtrar todos os estados que são 7%, que são 12%, que são 8% e multiplicar isso separadamente e depois somar. Mas uma maneira que eu decidi mostrar aqui para vocês é no transformar dados. O que eu vou fazer? Eu vou mesclar uma coluna e vou trazer uma informação de uma planilha para outra. Isso é um recurso na qual pesa um pouco o painel. Então, dependendo do que você for fazer, é melhor achar outra solução. Mas eu
estou vindo aqui para mostrar para vocês essa possibilidade. Então, eu vou vir aqui em vendas e vou achar a minha coluna de estado e eu quero mesclar uma consulta. E aí ele me pergunta, né, minha planilha, qual que eu quero mesclar. E eu quero mesclar a regiões. E aí ele vai fazer o quê? Nessas duas planilhas, qual informação que elas têm em comum para você fazer um link entre elas? No meu caso aqui é a sigla do estado. Então, apertei aqui estado e aqui em sigla ele deu validando aqui que boa parte ele foi correspondido e eu aperto OK. O que ele vai fazer agora? Me trouxe uma coluna que pode ser expandida. E aí eu quero trazer qual coluna da região que eu quero trazer para minha planilha de venda. Vai ser o ICMS. E aqui ele me trouxe certinho. O Minas Gerais, 18%, Mato Grosso do Sul, 7%, Paraná, 12%. Então, tá certinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma coluna calculada. Eu posso vir aqui e adicionar uma coluna e vir aqui em coluna personalizada. O que eu quero fazer? Eu quero realmente fazer um cálculo. Eu quero pegar a minha quantidade, o meu total aqui, e quero multiplicar pela minha alíquota de ICMS. E OK. Prontinho. Que eu vou mudar para valor. E vamos só validar aqui, ó. Meu valor total é 4.171 vezes 18%, 750,78. Tá vendo? E essa coluna vai se chamar valor ICMS. Então, tem medidas que você pode fazer para poder fazer isso? Tem, né? Mas eu estou trazendo essa maneira para vocês irem conhecendo. Então, se eu simplesmente pegar aqui o meu valor de ICMS e jogar para cá, ele vai fazer a soma. Ele vai fazer uma soma para mim. Aqui tem várias. Ele vai fazer uma soma para mim do ICMS. Igual eu falei com vocês. Tem formas que você nem precisa fazer uma medida para ele te trazer um resultado. Então, em dezembro, ó, 128.968. 128.968. Como eu gosto de trabalhar tudo em medidas, para futuramente, caso a gente precise, então eu vou fazer a fórmula sum valor do ICMS. E pronto. Então, todas as nossas medidas aqui de cima eu já tenho, certo? E essas de baixo aqui. O estado, ele é o meu valor faturado distribuído pelos estados. Isso eu não preciso de medida, porque é um visual que eu tenho do mapa e ele me pede as colunas. O dos produtos é a mesma coisa. É o meu valor faturado, meus top 5 faturado, e também não vai precisar de uma medida, porque tem a questão de coluna. Eu vou mostrar para vocês. Mesma coisa do vendedor, não precisamos fazer uma medida. Agora, o cliente, a gente pode ver aqui
que eu tenho o valor faturado de venda e tenho o valor faturado de venda de um mês atrás. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Em dezembro, o meu faturamento foi de 1.217.000. Então, em novembro, eu tenho que achar esse valor, os 5.272.000. Como eu vou fazer isso? Tem uma fórmula que se chama Date AD. Essa fórmula te permite fazer fazer os cálculos com datas. Você consegue buscar uma data para frente ou para trás, independentemente da sua vontade. E aí, como é que a gente vai iniciar essa fórmula? A gente precisa usar a fórmula Calculate. A fórmula Calculate, ela é uma fórmula meio que coringa. Você usa ela, ela te permite juntar duas medidas. Então, a gente vai iniciar com a fórmula Calculate. Então, Calculate. Qual expressão que eu estou querendo? Eu quero trazer a minha medida do meu valor faturado. Vai ser o total de vendas, certo? E aí ele já vai até te dando umas dicas aqui. Depois que eu peguei a minha medida, eu vou pôr vírgula e vou trazer outra fórmula, que vai ser a Date AD. Ela está me pedindo uma base que vai ser minha base principal de data, que vai ser meu calendário data, que lá vai ter todas as minhas datas necessárias. Quando ele te trouxer essas informações, você vai pôr vírgula, que você vai passar para a próxima expressão. Qual é o número de intervalo que você quer? Por exemplo, eu quero saber do mês passado, então eu vou colocar menos 1, porque é um mês atrás. Se eu quiser saber de 2 meses atrás, eu colocaria 2. Se eu quiser saber de 2 meses para frente, eu colocaria 2, não colocaria menos. De um mês, do mês para frente, colocaria 1. Então eu vou colocar aqui menos 1 e o meu intervalo, se ele vai ser em dia, em mês, em ano. Então eu quero em mês. Como minha base não tem, né, o ano anterior completo assim, eu estou usando o mês. Mas para esses tipos de cálculo, o melhor é sempre você calcular o mesmo mês no ano anterior, tá bom? Mas você pode fazer essas duas visões de mês e ano. E aqui vai ser meu total de vendas menos um mês. Vamos ver se deu certo? Ó, qual foi o mês anterior de dezembro? Eu não tenho, então está em branco. Qual foi o meu mês anterior de dezembro? 5.272.000, certinho. De janeiro, 1.217.000, certinho. Então, por exemplo, total de venda em fevereiro está 0 e meu mês anterior, 4 milhões. E o nosso vídeo fica por aqui. Em relação às informações, é só essas mesmo que eu vou utilizar com vocês, das fórmulas, mas são fórmulas já que você consegue fazer qualquer painel. É uma lógica bem tranquila, né, para você dar continuidade. E no próximo vídeo a gente já finaliza esse painel e a gente começa um outro. Eu vou mostrar outras ideias. Essa aqui está sendo uma ideia base e eu vou mostrar outras fórmulas mais complexas para vocês e outras maneiras de você ir pensando e usando o Power BI, tá bom? Então, espero vocês. Se vocês quiserem ver algum painel específico, põe aí no comentário que eu já começo a trabalhar para a gente e espero vocês no próximo vídeo. Até mais.